Boa tarde. Agora o treinador está de regresso. Hoje com o treinador do Campelos, já foi nosso convidado nas funções do outro clube, Anísio Alves. Obrigado pela disponibilidade que tiveste para falar um bocadinho connosco sobre o Campelos, o teu novo clube, e sobre a tua continuidade da tua carreira neste programa que tem um patrocínio da GE Sport, a marca que equipa campeões. Anísio, antes de mais, deixa-me dizer-te que é com um imenso gosto que te recebo aqui. Somos amigos há longa data, um trajeto notável no futebol distrital. Conheces perfeitamente o que é a realidade do futebol distrital. Vamos começar por uma comparação. Este Campelos tem necessidade de dar um salto? Antes de mais, obrigado pelo convite e é sempre bom estar aqui nesta casa, rodeado de pessoas que sabem de futebol e que sabem falar de futebol. Em relação à tua pergunta, o Campelos, pela história que tem, pelos adeptos que tem e pela vontade que tem em crescer no futebol distrital, merece sem dúvida dar o salto. E nós como equipa técnica, rodeado daqueles que são os jogadores que nós escolhemos, rodeado de uma direção trabalhadora, de uma direção que quer levar o Campelos a voos diferentes, faremos de tudo, sem dúvida nenhuma, para tentar conseguir esses objetivos, que é a subida da divisão. Aquilo que acontece a um jogador é a mesma coisa que acontece a um treinador. O treinador ganha muitas vezes, fica mais moralizado, um treinador que perde muitas vezes fica desmotivado. Aquele teu projeto no Cerzelo acabou por ser um projeto que não vingou. Parte-se para este projeto novo do Cerzelo, esquecendo completamente daquilo que passou a época passada? Não. Primeiro, o projeto que tive o ano passado no Cerzelo apenas pecou pelo resultado final. Fizemos um excelente trabalho, em condições muito adversas, em que tudo correu bem até aos últimos 5 minutos do último jogo. Essa é que é a realidade. Nós puxando um bocadinho a fita atrás, à 13ª jornada tínhamos 6 pontos. 6 pontos. O início é um início muito mau. Foi muito mau mesmo. Primeiro que a gente conseguisse qualquer um desistia. Assimilar processos e os jogadores compreenderem aquilo que era as nossas formas, ou a nossa forma de trabalhar e aquilo que a gente queria implementar no nosso estilo de jogo. Foi muito difícil. Então, à 13ª jornada tínhamos 6 pontos, essa é que era a realidade. E depois, na segunda volta, fazemos 24 pontos. 24 pontos. Nós acabámos com 36 pontos e eu acho que já não me recordo de uma série em que 36 pontos não chegassem para se manter. Mas essa é que foi a realidade. Acabámos por, nos 90 minutos, estar a ganhar 1-0 e aos 90 minutos cometemos um erro e eu costumo dizer que aquele erro foi a imagem da nossa equipa ao longo da época toda, que foi em momentos que era essencial, era importante não falhar, nós claudicamos. E acaba por esse projeto não ser em vão, acaba por desse projeto tirarmos muitas coisas boas, tirarmos ilações muito positivas daquilo que foi a época. Crescemos muito como equipa técnica, eu cresci muito como treinador. Conseguimos colocar jogadores em campeonatos semi-profissionais, é sinal que havia trabalho, é sinal que havia qualidade na equipa do Cerzelo. Portanto, tudo isso nós não podemos deitar fora e dizer que não valeu de nada, valeu de muito. Agora, se me disseres o resultado final foi aquilo que tu pretendias, não, de todo. Ainda hoje é um resultado final que custa muito a digerir. Eu ia-te mesmo perguntar isso, custou-te a dormir naqueles dias seguintes? Ainda hoje penso nisso. Ainda hoje penso nisso porque, lá está, eu vivo muito futebol, vivo muito a camisola que defendo. E quando as coisas não são aquilo que a gente pretende, eu custa-me ultrapassar isso. E eu comprometi-me com o Grupo Desportivo Cerzelo a tentar lutar com todas as forças para que o objetivo fosse conseguido. Fizemos-lo, mas não chegou. Este ano, um projeto diferente,
um projeto muito ambicioso. O Campelos já anda há muito tempo a tentar mudar o paradigma daquilo que é os últimos anos nesta divisão, e nós, lá está, a nossa contratação, a nossa vinda para lá é tentar trazer aquele sangue a ferver, aquela vontade de ganhar, porque é isso que nós precisamos. Como equipa técnica é o que nós precisamos, porque eu tenho consciência do trabalho que fazemos, eu sei que nós trabalhamos bem, eu sei que nós fazemos um trabalho, se calhar, muito acima da divisão que estamos, os métodos que nós temos são bons, e falta-nos aquilo que é o mais importante e é aquilo que faz evoluir toda a gente no futebol, que é os resultados. Mas este Campelos, não te parece que de algum modo precisa de um abanão? Fazer crer aqueles adeptos que fervorosos, qualquer jogo no campo do Campelos tem sempre muita gente. Os adeptos daquele núcleo muito pequeno, mas importante, da freguesia Sejão de Ponte, não, são sempre pelo Campelos. Não te parece que é preciso alguém ali mexer um bocadinho com isto? Daquilo que eu conheço o Campelos, eu já conheço o Campelos, primeiro, foi o meu último clube onde jogaste, não é? Foi o meu último clube, e eu hoje vou ver um jogo do Campelos. E está muito diferente, Anísio? Não está diferente. Porquê? Porque o bairrismo que se vive naquele clube, a vontade que se vive, a crença na vitória que se vive naquele clube, não mudou. Até hoje não mudou. Por isso é que eu te pergunto, o que é que falta? Lá está, falta haver uma continuidade de resultados positivos. Aquilo que eu acho que tem acontecido ao Campelos é alcança 3, 4, 5 resultados positivos e depois, na altura de conseguir dizer que nós estamos aqui, nós vamos subir, somos nós os principais candidatos, nessa altura há sempre alguma coisa que está a falhar. E a nossa ida para lá, juntamente com a direção, juntamente com os jogadores, que é muito importante, não é? Nós temos uma base já que vem de alguns anos do Campelos e acrescentamos qualidade a essa base. Isso traz-nos toda a confiança que será este ano que nós vamos dar uma alegria àquele povo. Como é que vai ser o campeonato? Um campeonato com muitos derbys de Guimarães, como é que vai ser? É assim, em relação ao campeonato, eu já gostava... temos sorteio? Sim. Graças a Deus, não é? Eu gostava primeiro de dizer aquilo que penso em relação àquilo que são as séries da primeira divisão. Eu acho que nós, treinadores, jogadores, até as próprias direções, gostam de competição. Gostam que os campeonatos sejam competitivos, gostam que os campeonatos sejam disputados até à última jornada. E nós que gostamos de competição, é muito difícil conseguir estar 7 meses em trabalho e 5 meses parado. O facto das séries terem 13 equipas e uma delas tem 14, acaba por ser complicado gerir um grupo com 24 jornadas. Ou seja, a margem quando de começa erro, já está a acabar. A margem de erro é nula, autenticamente. Eu acho que não faz sentido, e deixo aqui um apelo, porque isto é apenas a minha opinião, deixo aqui um apelo a quem gere e a quem toma esse tipo de decisões na Associação de Futebol de Braga, que tenha consciência que as equipas estão neste futebol, neste contexto que nós estão pela competição. Para jogar. E o facto de nós termos 24 jornadas num campeonato torna-se extremamente curto, na minha opinião. Mas isso são outros 500, como eu costumo dizer. Isso é apenas uma à parte. Mas dando um bocadinho de importância a este tema, tu disseste que é só a tua opinião. Não é só a tua opinião, eu tenho conversado com vários treinadores e todos batem a mesma técnica. O que é que se pode fazer para alterar esta situação? O que se pode fazer, na minha opinião, acho que os clubes deviam se juntar, os clubes deviam dar o seu parecer à associação,
fazer ver que existem outras soluções, existem outros agrupamentos, porque a grupagem das séries torna-se duvidosa, por assim dizer, e não querendo criticar aquilo que é o trabalho da associação, acho que se nós fizermos bem as contas, há 6 séries com 13 equipas, uma com 14, dá 59 equipas. 79 equipas. Se nós dividirmos isso por 6 séries, por 5 séries, daria 16 equipas por série. E uma delas teria 15. Ou seja, isso tornaria a divisão muito mais competitiva, na minha opinião. E dava mais jogos, o jogador quer jogar, da regional, quer jogar. Lá está, mas o que é que nós podemos fazer? É jogar com isso, é tentar mudar aquilo que é a cabeça do jogador e tentar fazê-lo entender que tem que ser assim. Tem que ser assim e que vai haver alturas em que nós vamos ter que nos assumir e dizer que não, este ano é o nosso ano e são 24 jornadas, não há margem para erros, não se pode cometer erros e não os vamos cometer. Olha, Anísio, quem tem que falar aqui és tu, eu tenho só que orientar e conversar contigo, mas fica aqui um apelo para a Associação de Futebol Braga. A maioria dos treinadores, dos jogadores, não estão confortáveis com esse sistema. Revejam, se tiver que ser assim, que o seja, mas vejam se há uma possibilidade de alterar isto que todos nós achamos que não está a funcionar bem, que não está a ajudar aquilo que é o futebol hoje em dia. Futebol do Campelos, vens de um campo relevado com umas dimensões grandes para um campo sintético com aquelas dimensões, aquele campo do Campelos. Como é que tu vais adaptar a tua equipa a jogar naquele campo, sabendo que vais claramente querer ser uma equipa à procura da vitória e sabendo que com menos espaço as coisas ficam mais complicadas, não é? Isso é lógico que teremos, e já o estamos a fazer, porque a partir do momento que nós, equipa técnica, nos comprometemos com um projeto, começamos logo a trabalhar com ele. Nós somos muito dedicados a isso e sabemos perfeitamente que o nosso campo tem dimensões reduzidas. Nós, o ano passado, tínhamos um campo grande, relevado, e adaptámos a equipa a esse campo, mas também íamos jogar a campos mais pequenos. E tínhamos que adaptar e tínhamos que ter um segundo plano ou um terceiro para que as coisas funcionassem. Este ano passa exatamente por isso. Ou seja, nós jogamos em casa com dimensões reduzidas, mas iremos a campos fora que terão dimensões maiores. Teremos um campo pelado, que já quase que não se vê, mas temos, que é o Castelões, e isso também é um condicionante que nós temos que trabalhar. Tudo isso já está alinhavado, tudo isso já está trabalhado, essas mensagens serão postas e esses métodos serão postos logo na pré-época em prática, e eu tenho a certeza absoluta, porque sei quem tenho a certeza absoluta que nós nos iremos adaptar rapidamente, porque é isso que se pretende. E o plantel, construído com muita dificuldade, alguns foram contratados porque foi por ti, outros que foi porque foi o Campelos. Como é que foi o processo de recrutamento dos jogadores, sabendo que tu, nesta pré-época, tentas fazer uma equipa que te dê algumas garantias? Sim, eu digo já que o plantel está quase fechado. Falta alinhar uma ou duas situações, mas está praticamente fechado. Dou uma palavra de apreço muito grande à direção do Campelos, porque desde o primeiro dia que trabalhou no sentido de garantir aquilo que era a continuidade dos jogadores que nós pretendíamos, e assim o fez. Todos aqueles jogadores que nós queríamos e que eram as nossas primeiras escolhas para manter um grupo muito unido que o Campelos tem já há alguns anos, e não fazia sentido absolutamente nenhum estar a tirar esse grupo ou a desunir esse grupo, porque esse grupo tem qualidade e muita, e depois acrescentar sim, aqueles reforços que fomos buscar são jogadores que vão acrescentar muita qualidade, não só dentro do campo, mas também no balneário, porque são jogadores que eu já conheço há muitos anos.
e pegando um bocadinho naquilo que tu disseste, há jogadores que me acompanham, e isso é notório, são jogadores que se encaixam naquilo que é o meu perfil como treinador e eles encaixam naquilo que é o perfil do jogador que eu pretendo, seja em que divisão for, porque dão tudo pela camisola que defendem, dão tudo pelaquilo que é a equipa, dão tudo pelaquilo que é a busca do resultado e dão tudo por aquilo que é aquilo que eu pretendo este ano, que é a subida de divisão. E eu sei que, tendo esses jogadores ao meu lado, juntamente com toda a estrutura envolvente, adeptos, direção, a minha equipa técnica, tendo tudo a remar para o mesmo lado, eu tenho a certeza absoluta que, com muita dificuldade, como é lógico, porque é uma série muito complicada, com muita dificuldade, nós iremos conseguir. Confiança nos que já lá estavam, na expectativa de que aqueles que tu levaste contigo sejam também aqueles que te vão ajudar a transmitir a mensagem que tu queres passar para o plantel. Sem dúvida. Eu sei que num passado recente, o Campelos, lá está aquilo que eu volto-me a repetir, o Campelos, houve alturas que podia dar aquela cartada final de dizer nós estamos aqui, vamos nos manter cá, e claudicou, e lá está, juntamente com esse grupo, ou com a grande parte desse grupo que claudicou nessa altura, acrescentar aqueles que não nos vão deixar claudicar. E isso é que é muito importante, porque nós sabemos da qualidade que existe naquele grupo, e acrescentando mais qualidade ainda, seja como jogador, seja como humano, acrescentando essa qualidade, nós vamos conseguir. Anísio, ter jogadores, ou ter bons jogadores dá sempre jeito, ajuda mais a chegar às vitórias, mas neste tipo de futebol distrital, onde o Campelos está inserido, o balneário tem um valor muito importante. Eu acho que, e não querendo estar aqui a dividir as coisas meio por meio, eu vou dividir ao contrário. Eu acho que no contexto que estamos, 60% a 70% daquilo que é a construção de uma subida de divisão, a construção de uma dinâmica de vitória, tem muito a ver com aquilo que se vive dentro do balneário. A construção de uma família dentro do balneário, a construção de amigos, a junção de pessoas que se dão bem durante 7 meses, porque é essa a realidade que temos, mas a construção dessa mística de vitória em conjunto, no balneário, em que toda a gente se dá bem, toda a gente puxa para o mesmo lado, isso é 60%, 70% daquilo que é o sucesso garantido. Mas porque estamos a falar de uma realidade completamente distinta de outras equipes ou de outras divisões. Este jogador, o jogador do Campelos e de todas as equipas como o Campelos, não vão para o Campelos ganhar dinheiro, porque o Campelos não paga dinheiro para eles fazerem casas e para comprarem carros. Vão essencialmente pelo amor que têm pelo desporto. E tu chegares a um treino às 7h30 da noite, num dia de chuva, precisas de entrar no balneário e te sentires um sorriso de toda a gente. É isso. Eu costumo dizer que o futebol, neste contexto, é um escape da nossa vida. É um escape do stress que nós temos no nosso trabalho, é um escape das rotinas que temos dentro de casa, e se nós chegarmos a um balneário que não nos dá aquilo que a gente pretende... O conforto. Esse conforto que nós sabemos porque no nosso tempo era assim que funcionava também, e numa realidade muito acima, mas se não tivermos esse conforto, não nos dá vontade de sair de casa, como é lógico. Portanto, o ter um jogador motivado, o dar-lhe rotinas diferentes de treino, o dar-lhe motivação para ele continuar, mesmo às vezes não estando a jogar, é muito importante, é muito importante. Daí eu dizer que nós temos que motivar 24 jogadores de forma diferente. Nós temos que criar uma rotina, nós como treinador, hoje em dia o treinador, principalmente em divisões distritais, não é? O treinador hoje tem que ter muitas facetas, tem que saber perceber aquilo que são 24 personalidades diferentes e saber lidar com elas de forma diferente. Nós não temos um psicólogo na nossa equipa técnica, nós não temos uma pessoa que gere aquilo que é o sentimento ou o bem-estar do jogador. Temos que ser nós a fazê-lo. E isso é muito importante. Muito importante porquê? Porque o jogador está lá porque gosta, está lá porque quer estar, não está lá porque é obrigado. E se não está lá porque é obrigado, nós temos que ter formas de o motivar um ano de competição, a que ele esteja sempre a 100% e que dê sempre tudo aquilo que é pretendido pelo treinador e pelo clube.
Só assim é que funciona, porque senão não andamos lá a fazer A nada. tarefa do treinador tem que abarcar todas as áreas, já o disseste, e é importante essa do grupo de trabalho ser um grupo que vá para o treino com vontade de ir treinar. Mas depois também tens o outro lado, o lado competitivo. A tua equipa técnica é formada por quantos elementos e como é que tu programas uma época inteira, e antes um bocadinho, como é que tu programas semana a semana, sabendo que estás a lidar com gente que teve 8 horas de trabalho, alguns que se levantaram às 6 da manhã para entrar às 7, outros que vão a correr para o treino porque saíram às 7 e o treino é às 7h30. Como é que tu programas isso tudo, sabendo que depois vais ter que ser exigente com eles, porque tu domingo tens que ganhar. Porque se não ganhar, os homens do Campelo mandam-te embora, não é? A minha equipa técnica, e isso sempre foi negociável, o facto de eu ter 3 elementos sempre a acompanhar-me. Eu neste momento tenho um analista, e eu considero, no contexto que estamos, considero um luxo ter um analista, mas eu faço questão de o ter, porque acho que é essencial no progresso e no aumento das capacidades individuais de cada jogador nosso e na análise da equipa adversária. Acho essencial ter uma pessoa que seja capaz de fazer esse trabalho com qualidade e que o faça, porque vai-me libertar a mim e aos outros membros da equipa técnica de o fazer. Desculpa só interromper-te um bocadinho. Nós sabemos o que é isso, tu sabes o que é isso, os nossos ouvintes provavelmente têm alguma dificuldade. Explica-nos, ou explica aos nossos ouvintes, o que é que o analista faz, o que é que o analista te ajuda, em que é que ele contribui para que o teu trabalho seja facilitado. É assim, tudo aquilo que é o rendimento individual do jogador é analisado por ele semanalmente e depois no fim de semana no jogo. E ele trabalha contigo durante a semana? Trabalha comigo durante a semana. Tudo aquilo que é a análise da equipa adversária é ele que a faz. Como é que ele faz isso? Ele faz isso com base naquilo que é a visão que nós temos do jogo, ou seja, eu muitas vezes vou ver o jogo e passo-lhe a informação, muitas vezes é ele que vai ver o jogo, outras vezes nós temos acesso a imagens e fazemos os cortes que temos que fazer para saber como é que a equipa adversária se orienta dentro do campo, como é que a equipa adversária ataca, como é que defende, aspectos positivos, aspectos negativos, onde é que eles são fortes, onde é que não são. Tudo isso é um trabalho dele em conjunto com o resto da equipa técnica, como é lógico, mas parte dele aquilo que é essa análise. E depois tenho o meu preparador físico e principal adjunto, que é o que está comigo ao meu lado, e tenho o meu treinador de guarda-redes, e isso é, lá está, como eu disse, é inegociável eu não ter esses elementos ao meu lado. Acho que tendo uma equipa técnica bem composta, tendo uma equipa técnica que há discordância diária, porque ela existe, essa discordância positiva existe, e isso faz-nos crescer. Havendo essa discordância, faz-nos crescer. Nós não somos obrigados a concordar com a ideia do outro só porque é bonito concordar. Não. Nós discordamos, debatemos, discutimos e chegamos a um consenso. E esse consenso é levado até ao fim. E é assim que tem que funcionar uma equipa técnica. A equipa técnica tem que funcionar em conjunto, havendo dúvidas, havendo discussões, havendo discordâncias, mas tomando-se uma decisão, essa decisão tem que ir até ao fim. E é isso que nós fazemos sempre, em todos os lados, porque nós já estamos juntos há algum tempo, é essa a nossa imagem. E essa imagem de união, de força, de concordância, essa união nós transparecemos isso para os jogadores. E os jogadores sentem que nós não vacilamos, sentem que nós temos ideias fixas, temos ideias bem formatadas e é essas ideias que nós passamos para os jogadores. E como não existem dúvidas, nós não passamos essa dúvida para o jogador. Nós não queremos que o jogador duvide daquilo que é o nosso sistema de jogo, daquilo que é o nosso método de atacar, de defender. Nós não podemos ter o jogador com esse tipo de dúvidas. Porque se o jogador começa a duvidar, vai começar a questionar. E essa questão de porque é que nós não fazemos assim, porque é que se nós fizéssemos assim não seria melhor, essa questão começa a gerar a tal dúvida que dentro de um balneário é difícil gerir. Tu lembras-te quando eras jogador e lidas agora com outro tipo de jogador. Achas que o jogador hoje em dia questiona mais do que no outro tempo? Sem dúvida. Sem dúvida. Hoje nós treinadores damos aso a isso. Pergunta mais. Sim, sim.
Nós damos asa a isso porque nós temos que ser muito mais abertos do que era o treinador de antigamente. O treinador de antigamente dizia é isto que se vai fazer e era isso que se fazia e ponto final. Hoje em dia... Deixa-me brincar um bocadinho, o treinador não precisava dizer, tu já sabias que ia fazer. Exatamente. 30 voltas ao campo. Exatamente. E no fim 50 era abdominais, aquela rotina, era aquela rotina. E que funcionava Sim, na claro. altura. Hoje não funciona porque, lá está, os tempos mudam, a própria juventude de hoje em dia é diferente. Ela questiona por natureza. Tem uma visão diferente da vida. E questiona por natureza. Faz parte daquilo que é o crescimento deles. É questionar. Até porque na altura que tu eras jogador, tinhas mais receio em questionar o treinador. Sem dúvida. Hoje em dia há mais... Sem dúvida. A gente tinha o receio de questionar porque sabia que havia treinadores... Era o mister. Se gente questionasse alguns treinadores, sabia que ia sofrer repercussões negativas. Consequências. E isso lá está, fazia com que nós nos questionássemos. Hoje em dia, o próprio treinador gosta de ser questionado. E porquê? Eu sendo treinador e querendo fazer, eu vou dizer isto sem problema, querendo fazer disto vida, porque eu tenho esse tipo de ambição, eu ando no futebol com a ambição de me tornar profissional no futebol, sempre foi essa a minha ambição, e se eu tenho essa ambição de crescer no futebol, eu tenho que saber ouvir, tenho que saber gerir aquilo que é a crítica e tenho que saber perceber que o jogador, se me questionar, eu tenho que ter argumentos para lhe justificar aquilo que é a dúvida dele. Se eu não tiver esse tipo de argumentos, eu não sou treinador. Se eu levar a minha ideia até ao fim e não conseguir argumentá-la, eu não sou treinador. O treinador hoje tem que argumentar aquilo que são as suas ideias e tem que saber justificar aquilo que são as suas opções e decisões. E se nós não conseguirmos fazer isso, não conseguimos ter o balneário do nosso lado, sem dúvida nenhuma. Estamos a chegar ao fim da nossa conversa, o tempo corre muito. Isto está muito pertinho de começar, ansioso? Sim, sempre. Eu adoro isto, eu adoro este sentimento de está-se a chegar à hora de querer começar a trabalhar, de querer começar a ter campo, de querer começar a conviver com os jogadores, de querer começar a estudar aquilo que é a tática, aquilo que é a melhor forma de ferir os adversários. Adoro fazer aquilo que é o trabalho de pré-época, a preparação de uma época inteira, o mesociclo que já foi feito já há algum tempo, cargas, adoro isso. Eu trabalho 8 ou 10 horas por dia, tenho o meu trabalho, não é como é lógico, mas todo o tempo que tenho disponível é passado com a minha família e com a minha família de futebol. E lá está, o facto de se estar a aproximar gera sempre aquele sentimento de ansiedade, de querer começar o mais rapidamente possível. A última pergunta, tão fácil quanto isso. Inquieta normalmente, por norma, no final das épocas, costuma convidar todos os treinadores que subiram de divisão. Vais esperar que o telefone toque para nós te convidarmos a vir aqui? Vou esperar que o telefone toque e vou esperar, de certeza absoluta, ter uma cadeira reservada para mim. É esse o meu projeto, é essa a minha ambição. Eu sei que tenho gente ao meu lado capaz de o fazer e nós vamos trabalhar até não poder mais para conseguir esse objetivo. Meu amigo, que sejas feliz. Sem dúvida. Isto foi um programa da Rádio Inquieta, mais uma vez com o patrocínio da G-Sport, a marca de equipamentos esportivos que veste os campeões.